a nossa segunda entrevista com o professor Eli Andrade. Ele vai falar hoje sobre autoestima, saúde e motivação em relação a esta doença, né? Isso é uma patologia, doença sobre depressão, fobia e medo. Alô, você que nos escuta, nos vê através deste canal, da Web Rádio Maraca. É um prazer voltar a conversar com você. Vamos falar de um tema que vai estar presente no nosso curso no final de agosto, sobre motivação, autoestima, qualidade de vida e saúde. Nós vamos abordar 3 temas, que é depressão, fobia e medo. Infelizmente, essas patologias nos acometem há séculos e agora, depois da pandemia, a questão da depressão, da fobia e dos medos, ela cresceu com intensidade maior. Então eu vou dar aqui algumas dicas de como você se prevenir em relação a essas patologias, essas 3 doenças, porque eu tive, inclusive, depressão há 25 anos atrás, né? E para você sair de uma depressão, porque a depressão é uma doença mental e séria, e para você evitar esse tipo de doença, é preciso você estar prevenido e quando você sentir os sintomas, você deve procurar imediatamente um profissional da área mental, né? Então, os primeiros sintomas da depressão é geralmente perda de interesse pelo que você faz, né? Se você gosta muito, por exemplo, de um futebol, de contato com seus amigos, você fica se isolando, né, dessas atividades que você gosta. Tem mudanças na questão alimentar, perda de apetite, né? Um sentimento de culpa muito grande, qualquer coisa para você, você é culpado. E o mais importante, professor Osmar, e mais perigoso, que é justamente os pensamentos de morte ou suicídio. Então, se você tem esses problemas, se você está sentindo esse problema que está lhe afetando, eu vou lhe dar algumas dicas que você procura de imediato, né, cumprir a regra, né, e de forma imediata. Procure imediatamente um profissional da área mental especializado, busque conversar com parentes e amigos seus, né? Faça mudanças de estilo de vida, né? Como, por exemplo, procurar dormir, né, de maneira saudável, pelo menos 8 horas, evite fumo, evite o álcool, né? Ou seja, pratique exercícios físicos como caminhada, busque uma academia, um pilates, e pratique técnicas de relaxamento, como respiração profunda e, inclusive, uma técnica que eu também lhe indico é justamente a técnica da psicodança, que é um trabalho que nós fazemos com a musicoterapia, que está na grade do meu curso, onde nós fazemos um trabalho de relaxamento com o indivíduo através da música. Ou seja, um trabalho que é uma viagem de ida e volta, diferente das drogas, diferente do álcool, que você faz uma viagem mentirosa e quando você acorda no outro dia, você tem 3, 4 problemas. Então, essas são algumas dicas em relação à depressão, que, segundo estudos, é uma doença que está em crescimento devido ao alto grau, né, de aceleração de nossas vidas, de buscas, né? Nós estamos buscando constantemente as coisas, as realizações. E quando nós nos frustramos, né, existe uma frustração em relação a essas conquistas, nós nos deprimimos. E aí, com vergonha do nosso fracasso, nos isolamos do mundo, que foi justamente o meu caso, né? Mas busque ajuda, tem sim ajuda para isso. Como eu falei, busque de imediato um profissional sério, né, que trabalhe com doenças mentais, né? Busque amigos, nessas horas é que você vai descobrir quem são seus amigos, porque muitas pessoas pensam que a depressão não é uma doença, né? Muita gente diz, chega até a dizer que isso é uma grande mentira, né? E é uma grande verdade, porque eu passei por isso. Então, usando justamente o meu passado e a solução que eu busquei dentro dessas dicas, que eu estou te passando aqui, te relatando, né, eu te indico, se você está sentindo esses problemas, busque mais uma vez esse profissional, faça uma mudança rápida e radical da sua vida, no seu estilo de vida, procure fazer exercícios físicos, participe de grupos de apoio para pessoas com depressão, existem esses grupos de apoio. Se você for até
ao YouTube, ao Google, você vai descobrir com facilidade esse grupo de pessoas. Professor Eli Andrade, também em relação à questão da fobia. Olha, Osmar, a fobia nada mais é do que um tipo de transtorno de ansiedade caracterizado por medo, um medo intenso e persistente. Esse medo tem como objetivo situações específicas. Por exemplo, as fobias podem ser debilitantes e podem impedir as pessoas de viver suas vidas normalmente. Por exemplo, é muito comum essas fobias que eu vou te citar. Por exemplo, medo de altura, medo de espaços fechados, medo de aranha, medo de animais, medo de situações sociais. Ou seja, as pessoas muitas vezes... Medo também, professor, medo de barata. Tem gente que tem medo de barata. Se tiver uma barata, a pessoa fica daquele jeito. Exato, sobe já em cima da banca, né? E sobe em cima da cama e não quer papo justamente com esses animais. Então, se você está passando por esse momento, existe tratamentos disponíveis, né, para fobias, inclusive usando terapias, né? Você tem, a maioria das pessoas com fobias podem aprender a controlar seus medos, entendeu? E viver uma vida normal. Essa é uma dica muito boa sobre a questão do medo. Com certeza, né? Aqui são algumas dicas para lidar com fobia. Evite o objeto ou situação que desencadeia seu medo, tanto quanto possível. Tem medo de barata? Não passe perto de lá, de uma. Né? Tem medo de altura? Não olhe para baixo. Se você puder evitar o gatilho, tente enfrentá-lo de frente, gradualmente, né? Em um ambiente controlado. Ou seja, busque, por exemplo, um terapeuta, faça uma sessão de terapia usando seus medos, né? E converse com o terapeuta sobre sua fobia. Esses profissionais podem ajudar, e muitas pessoas, né? Porque eles têm credenciamento para isso, né? Estratégias para gerenciar o seu medo. Eu sou um que tem uma certa tendência em relação à altura. Altura. Eu tenho medo de altura. Né? Inclusive, digo isso abertamente, inclusive nos meus cursos. Hoje mesmo nós tivemos uma sessão ali numa empresa, no Incluso, e eu falei abertamente sobre isso, sobre esses medos. E, em terceiro plano, você deve se juntar a um grupo de pessoas, né? Grupo de pessoas de apoio, pessoas que têm fobias, né? Que podem te ajudar a sentir menos sozinhos. Quanto mais sozinho você se sentir, mais medo você vai estar. Mais medo você vai estar. Então, e vai ter fobias, porque a fobia gera medo. E o medo gera ansiedade. E a ansiedade chega até a depressão. Olha, professor Eli, um determinado dia eu encontrei um cidadão, ele não conseguia subir o elevador sozinho. Ele só dava sequência no elevador se tivesse gente com ele. Ele não andava no elevador sozinho não, né? Aí é fobia mesmo, né? É fobia. Você tem pânico de estar sozinho num ambiente fechado. Antigamente também eu não subia em elevador, né? Então, principalmente se eu estivesse sozinho. Então, nessas situações, você deve, de imediato, procurar um profissional, um terapeuta, que pode te ajudar, porque isso vai influenciar na sua vida social. Nós temos que subir em prédios. Nós temos que estar em momentos, em locais sozinhos. Nós não temos constantemente a presença de pessoas ao nosso lado, né? Então nós temos que resolver certas situações sozinhos. E se você tem esse tipo de coisa, eu volto a lhe repetir, junte-se a um grupo de apoio para pessoas com fobia. Isso pode ajudar e muito você dar depoimentos, ouvir esses depoimentos de outras pessoas e com certeza tentar se livrar dessa segunda doença que eu estou citando aqui, que é a fobia. Ok, professor Eli, olha, em relação ao medo, especificamente ao medo. Bem, o medo é um problema secular, né? Porque o medo é uma emoção natural que todos nós sentimos. De vez em quando nós sentimos medo, né? E é uma resposta ao perigo. O medo é uma resposta ao perigo. Por exemplo, se eu não tivesse medo de atravessar essa BR aí, aqui ao lado do estúdio da Web Rádio Maraca, às 22 horas, né, sem olhar para os lados, eu estaria me expondo ao quê? A um acidente, talvez mortal. Então, professor, o medo, muitas vezes, ele nos blinda de certos perigos que estão constantes em nossas vidas, né? E o medo, muitas vezes, nos causa pânico,
Como, por exemplo, uma pessoa que foi assaltada na rua, né? Essa pessoa tem medo de andar à noite. Uma pessoa que já foi sequestrada, ela tem medo de expor justamente o que ela tem. Geralmente ela não ostenta, né? Quando ela é sequestrada, geralmente ela não ostenta. Então, são medos que é uma variedade de sintomas. Inclusive, se você tem sintomas emocionais, como falamos aqui, os sintomas emocionais e físicos, né? Os sintomas físicos podem incluir aumento de frequência cardíaca, né? Tem a questão também de tremores, sensação de falta de ar, né? Os sintomas emocionais podem incluir ansiedade, nervosismo, pânico e muitas vezes paralisia. Você fica paralisado, por exemplo, quando escuta um trovão, você fica paralisado, porque você tem medo de barulho, porque algum barulho na sua vida lhe trouxe o perigo da morte. Então o medo nada mais é do que um escudo contra os perigos que a vida nos oferece todos os dias. Todos os dias. Então o medo também tem tratamento. O medo tem tratamento, né? Tem algumas dicas aqui que você pode justamente seguir. Por exemplo, se você tem medo de falar em público. Eu tinha muito medo de falar em público. Tinha, né? E aí, como eu me livrei desse medo? Eu comecei falando no espelho, para mim mesmo. Eu comecei falando comigo mesmo no espelho. Uma dica aí, né? Uma dica. É uma dica. Você tem medo de falar em público? Fale com você mesmo no espelho. Depois de um certo tempo, fale com um amigo seu. Por exemplo, você é amigo do Osmar, do professor Osmar, você é meu amigo, você fica falando na minha frente. Com um determinado tempo, você fica falando com um grupo de pessoas que são seus amigos. E por aí vai. Com o passar do tempo, você vê que você está falando para 5, 6, 10 pessoas, com certeza você vai perder o medo de falar em público. Ou seja, são dicas boas que você pode justamente obter. Como, por exemplo, conversar com alguém da sua confiança, falar sobre os seus medos com alguém que você confia, que pode lhe ajudar, né? Se sentir menos sozinho, desenvolver estratégias de enfrentamento e procurar a ajuda de um profissional lutando para lidar com o medo. O importante é procurar ajuda profissional. O terapeuta pode ajudar. O terapeuta pode te ajudar a desenvolver mecanismos de enfrentamento saudáveis contra o medo. Porque muitas vezes você vai de encontro ao medo de forma errônea. Então, se você não busca, por exemplo, eu tenho medo de falar com alguém. Por exemplo, quando eu vou namorar, eu só vou namorar se eu tomar uma, né? Isso é medo. É medo. De encarar a realidade, né? Então, se você vai buscar esta pessoa de forma natural, expondo os seus sentimentos, isso é apenas uma dica, né? Sem envolver a questão do álcool, né? Que vai te dar coragem, você está justamente expondo o seu lado fraco. E você não vai depender o tempo todo de tomar uma cerveja ou uma dose de uísque para chegar em alguém que você gosta e dizer eu te amo, né? Você tem que falar para essa pessoa que eu te amo durante o resto da sua vida, né? E se você for um alcoólatra, você não vai chegar à metade deste relacionamento, né? Então, depressão, fobia e medo, eles estão, infelizmente, constantes em nossas vidas. E o nosso curso, professor, ele está justamente aí para ajudar essas pessoas, porque eu passei por tudo isso. Então, o nosso curso, que tem a continuidade agora nessa região, no final de agosto, agora desse mês, né, tem todas as dicas, todo um enfrentamento, todo um mecanismo que está dentro deste parâmetro ou destes parâmetros que nós vivemos no nosso dia a dia.